Fala pessoal, enfim o Daniel Alves chegou e com ele o Juan Fran. E a pergunta, onde o Daniel Alves vai jogar? Vai jogar na lateral ou vai jogar no meio campo? Eu confesso a vocês que eu não imaginava o Daniel no meio, porque na carreira inteira dele, ele se tornou um dos melhores, se não o melhor lateral direito do mundo, jogando como lateral direito. Ele foi o melhor jogador da Copa América, tendo Messi, Cavani, Suárez, Rames Rodrigues sendo lateral direito. Mesmo que ele tenha tido outras funções na equipe, né, com a sua capitania, com a sua liderança, com a sua qualidade, sendo armador do time muitas vezes, fazendo gols, mesmo assim ele era escalado pelo Tite na lateral direita. A sua função é de lateral. Já jogou assim algumas raras vezes, na seleção inclusive, acho que do Dunga, em alguma situação específica como meia, mas se a gente for olhar a carreira inteira do Daniel, que tem 36 anos, na Juventus, no PSG, no Barcelona, como o principal assistente do Messi, né? O Messi diz que ele foi o melhor parceiro que ele teve em termos de assistência, o Daniel Alves, vejam só, o Messi como lateral direito. Eu sempre imaginei que quando o São Paulo anunciou o Daniel Alves, lhe deu a camisa 10, era que o São Paulo pudesse inventar uma posição que não é a dele. Embora, se a gente for refletir, é óbvio que ele tem condições para fazer isso. É óbvio que no futebol brasileiro, pela qualidade e inteligência que tem, ele vai saber fazer isso. Mas até porque o São Paulo contrata um lateral espanhol, o Juan Fran, que tem mais características defensivas e que não vem para ser reserva. Com 34 anos, com uma leitura de jogo diferenciada, europeia, vem para jogar e ser titular. E aí só joga um, né? Na lateral direita. Então eu imagino sim que o São Paulo vai fazer esse teste do Daniel como meia, jogando numa linha mais à frente. Pode dar certo? Pode. O nível do futebol brasileiro, embora todas essas contratações, esses reforços, esses grandes nomes, ele ainda é inferior ao nível europeu. Então jogadores que vêm de fora tendem a se dar melhor porque acabam tendo mais desenvoltura por aqui. E alguns laterais se tornaram meias e deram muito certo. Mais laterais esquerdos, né, do que propriamente laterais direitos. Mas ainda assim, repito, pela qualidade e pelo que o Daniel faz nos times que ele joga, não seria um absurdo ele jogar de meia. Eu só temo que o São Paulo, digamos assim, estrague aquilo que ele tem de melhor, que é jogar na lateral direita. Então estou muito curioso para ver ele em campo, talvez nessa dobradinha do Juan Fran com o Daniel Alves, ou mesmo pro Daniel na lateral, se que daqui a pouco também pode mesclar, né? Pode ter um jogo que ele joga na lateral, outro no meio, enfim, não sei exatamente. O Daniel tem qualidade para jogar em várias posições e pode sim ajudar, como acredito que vai. Outra discussão que muitos fizeram é se o Daniel Alves, e me perguntaram hoje inclusive, se é a maior contratação da história do São Paulo, não do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro eu acho que ele está entre as maiores. Tá no quilate do Ronaldo Fenômeno, a do Romário quando volta para o Flamengo lá em 95, depois da Copa do Mundo, ter sido o melhor jogador do mundo aos 28 anos, no auge da carreira, é sem dúvida a maior de todas. Mas tem o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, tem o Ronaldinho no Flamengo em 2011, vamos lá, tem outras tantas contratações, a volta do Kaká para o próprio São Paulo em 2014, ele jogou muito. E também eu também acho que quando a gente fala em maior contratação, uma das maiores, tem aquela questão da expectativa e da realidade, né? Daquilo que o jogador entrega. O Alexandre Pato, quando o Corinthians contratou, na época, vindo do Milan, foi uma contratação. Lembra que o Corinthians ganhou o Campeonato Mundial em 2012 e aí queria dar aquela resposta para seguir em frente, gastou 40 milhões num jogador de nível europeu. Ele não deu certo no Corinthians. Então tem muito a ver, às vezes a gente passa o tempo e a gente pensa, pô, aquele cara que o clube trouxe e tal, ele deu certo, e aí a gente exalta. As contratações que às vezes chegam badaladas e tal, quando elas não se confirmam, elas acabam caindo no esquecimento. Então depende muito do que acontece depois. Mas o Daniel Alves, chegando como o melhor jogador da Copa América, titular absoluto e capitão da seleção brasileira, é claro que é uma das maiores. Mas no São Paulo, se a gente voltar lá atrás,
tem Leônidas da Silva, que chegou e colocou o São Paulo em outro patamar. O São Paulo não era o São Paulo que é hoje, quando o Leônidas chegou, e ele fez mais de 140 gols, ganhou 5 títulos pelo São Paulo, ficou 8 anos no São Paulo, ele jogou até os 39 anos no São Paulo. Vinha do futebol carioca e coloca o time em outro patamar. O Gerson, campeão do mundo em 70, também chega do futebol do Rio em São Paulo, quando o São Paulo repatria Paulo Roberto Falcão, campeão do Scudetto, do Campeonato Italiano pela Roma. Ele sai do Inter para Roma e volta da Europa, 32 anos no São Paulo. Toninho Cerezo, as voltas do Raí, 98, que ele ainda era um dos grandes jogadores da seleção brasileira, quase foi para a Copa, chega e já ganha um Campeonato Paulista. Foi muito badalado esse retorno do Raí no final dos anos 90. A volta do Kaká, como eu disse, em 2014, do Luiz Fabiano. Tem várias. A história do São Paulo é muito longa para a gente colocar o Daniel como a maior contratação da história do São Paulo, mas é uma das maiores, sem dúvida, e uma das maiores do futebol brasileiro. O Daniel Alves, que a gente não sabe se vai ser lateral ou meia, mas o fato é que ele está no São Paulo e o torcedor sim tem que comemorar. Valeu, gente! Se gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!